E se a gente for pensar em interpretação extensiva, como quis a Folha, e o Nelson discordou, e o doutor Renato também discorda, e discordo também eu, porque isso, além de não ser possível, seria o absurdo dos absurdos, a gente poderia chegar, por exemplo, no presidente da República. Porque as ações do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia prescreveram. Permanecem, né, aqueles outros casos que envolvem a Odebrecht. Foi anulado tudo, tendo sido anulado com base... Foi anulado com base no juiz. Então quer dizer que a investigação foi válida. A gente tem um precedente de que ele pode vir a ser condenado. E eu quero dizer isso. Tá vendo como você se adiantou à toa? Que se fosse extensiva a interpretação, a aplicação da lei, o Lula deveria ter sido derrubado também. Por quê? Por extensão, o Lula, ele foi eleito pesando contra ele uma investigação que poderia ser retomada num processo penal e na qual há grande a probabilidade dele ser condenado se retomada a ação fosse. Eu queria dizer isso, que é por isso que é absurda a interpretação extensiva. Agora, o que eu quero lhe perguntar, doutor Renato, é com a ação do Lira. Né? Porque o ato de mesa 37, de 2009, que ele invocou, ele diz que toda cassação de deputado tem que ser analisado pela Corregedoria. Mas ele fala toda cassação de deputado com base no artigo 55, se não me falha a memória, inciso 4 e 5 da Constituição. Esta não é uma hipótese constitucional, é uma hipótese da lei complementar. Não sei se pode ser considerado ou não, e de qualquer forma, esta linha Q, ela é de 2010, e esse ato de mesa é de 2009. Qual é a juridicidade do Lira ter invocado este ato de mesa? O ato de mesa pode chegar a uma conclusão divergente ou também é uma invocação do presidente da Câmara ao arrepio da lei? Ele está fazendo a coisa certa ou ele está fazendo um puxadinho, né? Ele está fazendo uma aplicação extensiva, aí sim, do ato de mesa? Essa é uma excelente pergunta, Pavinato. Eu elogio também. Bom, boa tarde a todos. Essa questão do Pavinato ela é muito importante. Por quê? O presidente Lira, ele faz aquilo que é agradável aos seus. Ele é presidente do poder, presidente da Câmara dos Deputados, e naquela condição ele tem que falar aos seus. Então, o que pode fazer a Câmara? A Câmara pode fazer discurso. A palavra final em direito eleitoral é dada pelo TSE. E daí tem uma linha do tempo que eu quero passar para vocês em 30 segundos que todo mundo vai entender. O que acontece? Um deputado registra a candidatura e esse registro fica sub júdice até o julgamento final. Foi o que aconteceu no caso do Deltan. Ele foi diplomado, ainda com o registro pendente de uma decisão final, em dezembro. E é o diploma que garante ao eleito o direito dele ser empossado. Então, quando você chega para ser empossado, você tem que apresentar esse diploma. O que aconteceu com o Deltan? Ele teve o diploma cassado. Sem diploma, ele não pode exercer o mandato, ele deixa de ser deputado. Então, é esse o assunto. A Câmara, ela é formalmente notificada a respeito dessa decisão. O que a Câmara pode fazer? Só tomar ciência, avisar o deputado, até pode falar para ele se manifestar, dando amplo mesmo direito à ampla defesa e contraditório, só que ele não tem mais o que fazer. A decisão já está tomada pela Justiça Eleitoral, tanto é verdade que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já fez uma recontagem dos votos e assumirá o cargo, se é que a essa hora ainda não assumiu, um deputado do PL. Então é isso que vai acontecer exatamente. Ele não tem diploma, Por que não tendo do diploma. PL? Porque existe uma retotalização. Ele é do Podemos, né? Só para situar a audiência, ele é Isso do Podemos. Isso. E o Podemos, então, não vai herdar esse cargo. Não vai herdar esse cargo. Olha que interessante. Posso emendar, porque faz parte? Claro. Por que esses votos não são anulados e são transferidos? É verdade. Duas questões, então. Eles não deveriam ter sido anulados? Ótimo. Ótimas perguntas. A questão de datas. Então, é uma questão muito técnica essa. Se o registro de candidatura tivesse sido indeferido
antes das eleições, antes da data das eleições, que aconteceu dia 2 de outubro, exatamente isso, ele ficaria com votação zerada. Muitas vezes vocês já devem ter visto, quem está nos assistindo, a votação zerada, o cara recebeu uma série de votos, mas aparece lá 0 votos. Se ele consegue ganhar na justiça, em grau recursal, o direito de se candidatar efetivamente, esses votos são contados efetivamente e há uma retotalização, uma recontagem. Então isso acontece. Como o registro de candidatura do Deltan não tinha sido julgado pelo TRE do Paraná na data da eleição, presumia-se que ele tinha o direito à votação. E por isso que os votos não são simplesmente anulados, dispensados. Mas o que acontece? Aí os votos são observados pelo Podemos. Então o Podemos tinha direito a uma vaga? Sim e não, porque também tem a nossa cláusula de barreira. Vocês lembram do caso do Enéas Carneiro? O Enéas, ele teve mais de 1,5 milhão de votos lá em 2002, lá atrás. Ele levou consigo 5 deputados e teve um sujeito que teve 275 votos. Então mudou-se a lei para evitar esse cara que vai no puxadinho do outro deputado, o chamador de votos, o puxador de votos. E hoje é necessário uma cláusula de desempenho, é este o nome técnico, de 10% do quociente eleitoral. Então o sujeito tem que ter 10% da votação mínima para uma cadeira para assumir. E o primeiro suplente do Podemos, que seria o suplente do Deltan, ele não teve essa cadeira, ele não teve essa votação. Por isso que houve todo um reconto e uma recontagem que leva ao cargo um deputado do PL. Muito bem. E deixa eu perguntar uma coisa. Esse ato de mesa que o Lira, aproveitar o especialista na mesa, que o Lira invocou para chamar o corregedor, ele diz que nos casos de perda de mandato, a análise ela tem que ser restrita aos aspectos formais da decisão judicial. O que isso quer dizer? Os aspectos formais, se foi observada ampla defesa e contraditório, foi. Se teve participação, se não foi processo secreto, teve a manifestação brilhante do advogado do Deltan. Então, tudo isso foi colocado no processo, teve direito de defesa. Então, não há nada irregular nesse processo. A Câmara ela pode cassar os mandatos dos parlamentares? Sim, nas hipóteses de quebra de decoro parlamentar, diante da comissão de ética e tudo mais. Haja visto o que aconteceu com o Eduardo Cunha e outros tantos parlamentares. Mas não é o caso aí. Aí não é nem tecnicamente o mandato que foi cassado. É o registro que foi indeferido e, portanto, o diploma é cassado. Tecnicamente é isso. Sem diploma ninguém pode ser deputado, nem ocupar nenhum outro cargo eletivo. Muito bem, muito bem. Professor Marcelo Suano, como é que o senhor se sente com isso? Porque a gente acabou de ver aqui o seguinte, ele perdeu o mandato, existe a controvérsia posta, não é? Entre direita e esquerda no país, essa é a verdade, porque é uma discussão que ficou futebolística para a população brasileira. A esquerda se defende que, baseada nos juristas, né, que dão subsídio a essa análise que fica tosca, né, no campo das emoções, que, de fato, uma sindicância, um procedimento não se diferencia do processo administrativo, esse é um argumento. Então, que só o fato dele ter sindicância, muito embora o Benedito Gonçalves tenha colocado no relatório, tenha diferenciado essas duas categorias, essa diferença não existe na lei e, portanto, só o fato dele poder vir a sofrer um processo administrativo. Porque uma sindicância pode levar a nada ou a uma pena leve ou a um processo administrativo para que a pessoa saia do órgão. Então, como eles se escoram nisso e também no fato de que Dallagnol sabia que ela... Aí é a presunção. Ele sabia, tem elementos, eles colocam elementos na defesa de que ele sabia que ia virar um processo administrativo e, por isso, ele saiu 1 ano antes ao invés de 6 meses antes, que é o prazo máximo para você se descompatibilizar do cargo de promotor. E, do outro lado, a direita
escorado nos argumentos jurídicos dos seus influenciadores, diz que o inciso Q, ele é claro ao falar de processo administrativo disciplinar, como o fez o ex-ministro Marco Aurélio Mello, né, que diz que não existia o PAD e que não se pode presumir que uma sindicância vá virar um PAD. Então, o que eles de fato fizeram foi dizer que eles aumentaram, né, a abrangência desse artigo. O artigo, ele diz que você é inelegível, sendo juiz ou promotor, sendo expulso, exonerado ou se aposentando como uma condenação. Ou, aí ela prevê, né, aí ela aumenta a abrangência. Ou se, num curso de um processo em que você pode ser expulso, exonerado ou ser condenado com aposentadoria, você pega e sai. Ela já prevê esse abuso, essa burla, essa fraude. O próprio inciso já vê. E o que o TSE fez e foi acompanhado, a votação foi unânime nesse sentido, que além da exoneração ou aposentadoria condenatória, além da saída durante um processo que pode levar à exoneração ou aposentadoria compulsória, você também é inelegível se, sabendo ou suspeitando ou no meio de qualquer situação que possa levar a um processo administrativo, você saia. Ou seja, ela aumentou a abrangência da lei. Isso é muito claro para mim. Quando a gente vê isso e a gente olha os processos contra o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, se a lei, se os limites da lei não são respeitados, a gente pode dizer que ele pode ser preso ou ficar inelegível. Mesmo na falta de observação legal, pode-se aumentar a abrangência de uma lei, como se fez aqui, não é? Pavinato, inicialmente, uma boa tarde a ti, uma boa tarde ao Renato, ao Ricardo, ao Nelson, a toda a equipe da Jovem Pan, esse público fantástico que nos acompanha. Eu vou observar nos seguintes aspectos. O primeiro deles é que, constitucionalmente, é dado o direito, sim, ao TSE fazer o que fez. Está lá. Razão pela qual eu, particularmente, acho que a maneira como está configurada a relação entre essas instituições é que deveria ser mudado. Isso a gente pode tratar num outro momento. Como, por exemplo, eu sou a favor de que o TSE ele se torne um quarto poder independente do STF, ou seja, ele tem independência do STF e ele seja um quarto poder, que seria o poder eleitoral, para que ele não tenha contaminação de outros poderes. Mas isso é uma tese minha, que eu há muito tempo, como trabalho pela reforma política, há muito tempo que eu estou falando isso. Mas, nesse caso, a Constituição prevê esse poder ao TSE, por incrível que pareça. Não é por incrível que pareça, porque é a função dele. O TSE foi criado, por exemplo, para resolver um problema histórico em que a diplomação era criada, era garantida pelo Legislativo, mediante uma comissão verificadora de poderes composta por 5 membros, que eram os mais antigos da casa, que ali eles verificavam se houve fraude ou não para diplomar alguém. E agora imagina como isso era feito num país anterior que nós não tínhamos os mecanismos que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje. Mas foi assim que foi surgindo esse destacado órgão eleitoral para não ter a contaminação política. Isso para mim é importante, contaminação política. Esse é o primeiro ponto. E o TSE, ele tem esse poder. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando o Lira recorre ao ato de mesa, é uma coisa muito curiosa, porque o ato de mesa, ele está abaixo da Constituição, mas ele diz respeito a questões que são internas ao Legislativo e às casas. Um ato de mesa, por exemplo, não pode subverter uma lei da Constituição. Mas ele requereu, ou melhor, ele foi atrás e ele colocou à mesa um ato de mesa para dizer que só quem pode caçar é a Câmara dos Deputados, que poderia fazer isso. Só tem um detalhe, a Constituição diz que o TSE é que diploma. Então, não tem como caçar, e quando você vê lá, não tem como o Legislativo, no caso a Câmara, dizer só nós podemos caçar mandato. O problema é que ele não foi diplomado, segundo o TSE, porque o TSE caçou o diploma. Aí fica a grande confusão. Já temos um limbo jurídico e um limbo político. Bom, agora são 14 horas e 32 minutos. Deixa eu só encerrar. Até porque a Constituição, professor, ela fala, neste caso, que quando esta decisão da cassação, né, da perda do mandato,
ela vem, né, de uma condenação de um decreto da Justiça Eleitoral, a mesa só cabe a ela, isso está no artigo 55 da Constituição, parágrafo 3º, que a mesa, ela só cabe a ela declarar. Olha que Ela coisa não curiosa. pode rever. Olha que coisa curiosa. Mas o Arthur Lira, ao fazer isso, vem a pergunta: qual é a motivação política e não o argumento jurídico do Arthur Lira para ter feito tal coisa? Talvez ele já esteja se preparando para fazer um enfrentamento ou uma negociação. Já vem isso aí. O que está sendo colocado diante de todos é que o Deltan não teve condição de se defender adequadamente, até mesmo que foi por unanimidade, mas uma unanimidade porque o Alexandre de Moraes simplesmente votou, aqueles que querem se manifestar, como ninguém se manifestou, acompanhou o relator, segundo está sendo divulgado. Por isso as pessoas acabam dizendo, não teve defesa suficiente, não teve. Mas isso aí, como o Renato falou, ele teve um direito de defesa naquele momento. Mas o Arthur Lira está puxando para si. Qual é a alternativa que está sendo apresentada? Um decreto legislativo. Mesmo o decreto legislativo, que ele só está abaixo da Constituição e dos tratados internacionais, decreto legislativo, ele está junto com a lei ordinária. Mas mesmo o decreto legislativo que diz respeito àquilo que configura a atribuição exclusiva do legislativo, mesmo o decreto legislativo tem um problema para tratar de uma questão como essa que significaria um enfrentamento entre os poderes. Mais um problema que está sendo colocado. No entanto, qual seria o argumento possível para tanto? Se por um decreto legislativo, que é a outra alternativa para defender o Deltan Dallagnol, colocasse da seguinte forma: um outro poder está interferindo naquilo que é a atribuição exclusiva do legislativo. Isso é o ó do borogodó que eles vão ter que justificar. Da minha perspectiva, o que eu estou olhando é, como poucas vezes, uma desestruturação das nossas instituições políticas e, em especial, dos poderes, trazendo algo que aí vem a minha contraposição à decisão, e aí eu acabo acompanhando vocês aqui, a decisão do TSE, porque se nós colocarmos, vamos dar uma olhada aqui. Vocês falaram de presunção. Eu vou utilizar uma outra linguagem que alguns analistas estão apresentando. Houve a suposição de que as sindicâncias contra eles viriam um processo administrativo disciplinar. Poderia não vir. Houve a suposição de que, se instalado o processo administrativo disciplinar, Deltan seria punido. Poderia ter sido arquivado. Houve a suposição pelo TSE de que a punição pelo processo administrativo geraria uma exoneração, o que poderia não ter acontecido. Houve a suposição pelo TSE de que Deltan saiu do Ministério Público para fugir de uma possível punição. São 14h35. Eu já sei. E a gente está trabalhando só em suposições. Esse é o problema. Agora, o que mais me preocupa é que um conjunto de suposições foi usada como subsídio para fazer a cassação de um deputado. A pergunta é, quando você tem um arcabouço jurídico tão confuso, a pergunta que fica para mim é, se fosse uma outra situação com um outro político, de um outro espectro, se isso teria feito esse conjunto de suposições. Não. Eu não tenho como... Eu encerro. Essa é a grande questão. Porque quando você coloca dessa forma, vem na mente de todo cidadão. Foi politizado e foi uma cassação motivada por questões pessoais. O que eu, particularmente, prefiro dizer da seguinte forma: isso foi motivado porque houve uma provocação de um partido, eles analisaram e o que foi que os ministros do TSE fizeram? Isso aqui é tão esculhambado que a gente pode fazer o que a gente quiser, porque o nosso arcabouço, com todo respeito, 3 juristas respeitáveis, especialistas, o nosso arcabouço jurídico, senhores cidadãos, é uma esculhambação. Mas nesse caso não. Me deixa colocar só um fato aqui, Pavinato. Por favor, Ricardo. Você falou que a gente está trabalhando com algumas suposições. Eu tenho aqui, de acordo com a minha opinião, primeiro, boa tarde, Pavinato. Boa tarde a todos os colegas quase aqui. Boa noite. Quase boa noite. De acordo com a minha opinião, eu tenho aqui 3 fatos. Primeiro fato, um absurdo a caça às bruxas que fizeram com o Deltan. Goste você ou não do Deltan, concorde com o posicionamento dele da Lava Jato, que é uma coisa totalmente diferente do que aqui a gente está discutindo. Não importa, ele não se enquadrava na linha Q do inciso primeiro do artigo 1º. Ponto. Caçaram as bruxas. O próximo vai ser o senador Sérgio Moro, que já está com as barbas de molho, como dizia minha avó. Um outro ponto.
não sei se a palavra correta é incompetência, lerdeza, morosidade, ou o que seja, do Tribunal Superior Eleitoral. Porque a eleição foi em outubro, a diplomação foi em dezembro, nós estamos em maio. O deputado foi diplomado, o deputado foi empossado em fevereiro, ele assumiu comissões, ele votou, ele teve posicionamentos na Câmara dos Deputados. Aí agora em maio, que então o Tribunal Superior Eleitoral, de forma aí, no mínimo suspeita, na minha opinião, caça o diploma do deputado, aí ele não é mais deputado. E aí então todos os atos que ele teve enquanto parlamentar de fevereiro até agora, acontece o quê? São anulados também? Porque ele votou, teve posicionamentos importantes na Câmara dos Deputados. Por que o TSE não julgou isso antes, entre a eleição e a diplomação dele em dezembro? Essa é a pergunta, por isso eu digo, a incompetência, a falta de tempo é o quê? Mas o TSE acaba prejudicando a sociedade brasileira. Mais de 344 mil votos. 349.917, ou 344.917, é esse o número exato, 344.917. A gente sabe que a justiça, ela é lenta, a justiça, ela tem muita coisa, mas acontece aqui, a gente sabe muito bem que o TSE, ele tomou uma formatação nas últimas eleições, que se ele quiser, ele é muito célere. Lógico. Sim. Por exemplo, se ele quiser, num dia, em menos de 12 horas, ele julga. Não, tem que ser dado Já condena. processual de defesa. Inclusive. Sim, mas esse tempo daria entre as eleições. Não, Você acha que não é um tempo satisfatório? Não, a própria defesa e a acusação, eles têm os prazos processuais, que são mais curtos do que a área civil, do que a área penal, mas eles existem. 3 dias para uma coisa, 5 para outra. Quando é que chegou no TSE essa reclamação? Eu não tenho essa informação. Eu sei que foi depois do julgamento do TRE, que também foi depois das eleições. Então tem todo o processamento desse caso. Então, alegações finais. Ela é rápida. Para os padrões nossos... Mas é rápido. É o Proforma. Daria tempo. Eles já estavam com a decisão. O deputado é empossado em fevereiro. Eu concordo plenamente com o Ricardo, mas independentemente 2020, disso, Renato... Sendo julgados agora, processos municipais ainda. Mas, Renato, independentemente disso, eu concordo plenamente com o Ricardo. Isso deveria ter sido feito antes de que ele tomasse posse e não depois que ele tomar posse, que isso já mostra. Um detalhe, Nelson, não é menos traumático. Tem uma certidão de elegibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público. Acabou o poder, a fé pública da certidão também. Não, Pavinato, mas daí... Porque daqui a pouco, a certidão de matrícula de um imóvel que é seu não vai valer mais nada também. Não, mas isso daí é prova que a defesa trouxe, mas isso veio depois da renúncia, do pedido de exoneração dele. Como certo, ele faz o como pedido? que ele vai pedir? Mas eu queria chamar a atenção... Uma certidão para concorrer... Certidão é na data do registro. Mas eu queria chamar a atenção para um outro assunto, que eu acho que é muito bom o que o meu amigo Sueno colocou aqui, que é o seguinte, a gente tem que lembrar como é que essa lei foi feita, tá? Acho que é importante isso. O que acontecia, muitas vezes, e daí tem uma outra linha, que é a linha K, que fala do seguinte, quando parlamentares, era muito comum isso, vocês vão se lembrar, o parlamentar ele renunciava, quando começava uma representação contra ele, alguém protocolava a representação para início de um processo de cassação, ele ia lá e renunciava e voltava no próximo mandato feliz e saltitante porque ele tinha sido eleito novamente. Mas não teve um início, não foi dado start contra ele. Só continuando. E daí o que acontecia? Só o protocolo, para acabar com isso, a lei da ficha limpa, que foi apoiada inclusive pelo Dallagnol muito. Exato, ela foi apoiada, mas ela não foi aplicada. Não foi Aline, porque se eu falo que a pessoa sai durante a investigação, é uma coisa. Porque se eu estender para a investigação, eu estou trabalhando com presunção de culpa. Não existe. Eu institucionalizei a presunção de culpa. Eu vou te dar um exemplo. Mais do que isso, Pavinato. Mais do que isso, porque para você tem um opositor político, eu não gosto do Deltan, eu vou lá e eu faço qualquer tipo de reclamação. E a maioria delas foram partidos do PT e satélites. A lei coloca uma trava de segurança que não é qualquer processo administrativo, porque senão qualquer reclamação... Mas a lei não fala... Eles colocam um processo administrativo. A lei não fala disso? Não fala isso. A lei coloca na pendência do processo... é um processo administrativo disciplinar. Não é. Lê a lei orgânica do Conselho Superior do Ministério Público. A sindicância é um processo administrativo
preparatório. Conselho A Superior do partir do Ministério que se conclui uma sindicância, pode-se abrir um processo administrativo disciplinar, pode-se abrir uma investigação na própria polícia, se tiver indício de crime, por exemplo, ou pode ser arquivado. A sindicância não tem finalidade se mesmo se for, isso é inconstitucional. O Conselho Porque Superior do Ministério Público isso fere a presunção de inocência. Só que daí você não um investigado ter presunção de culpa. Se o investigado tem presunção de culpa, o Lula não podia ter sido eleito. Mas você não tem como discutir em direito eleitoral a constitucionalidade de uma norma do Conselho Superior. Nada no Brasil, pelo jeito. Mas o próprio Conselho Superior do Ministério Público deu uma declaração.